por algum motivo. E a tecnologia ainda tentando piorar as coisas, né? Então deve ter um bom motivo. E aí quando tem ataque, significa que é para persistir mesmo, que existe um bom motivo para isso, né? E eu sou do Recanto de Luz Irmã Sheila, de Ribeirão Pires. Nós temos uma atividade já há 35 anos ligado à cura e cirurgia espiritual, através de um médium sensitivo de cura, e hoje eu sou responsável pelo centro. Eu venho fazendo palestras a respeito de livros que a espiritualidade me pede, faz sugestão para serem publicados, em temas que eles devem ver um valor, né? Então, na realidade, eu faço palestra por causa disso. Na realidade, eu até falo que eu sou um orador tardio, porque eu comecei muito tarde na oratória, né, como palestrante. E o tema está muito vinculado à espiritualidade mesmo, ao amor incondicional desses espíritos que a gente vê trabalhando conosco aqui nos centros espíritas, nas instituições. Eu tenho visitado muitas instituições pelo Brasil todo e percebo o que está por detrás da organização, né? Nós estamos aqui reunidos, seja 50, 100, 200 pessoas, mas do lado de lá tem muita gente e tem uma organização que faz com que essas coisas aconteçam. E eles são extremamente dedicados. São espíritos que eles não têm horário, eles estão trabalhando o dia inteiro e estão aí querendo sempre nos ajudar, sempre procurando fazer com que a gente se encaminhe numa direção que seja a melhor possível para nós, né? No caso específico do Recanto de Luz, nós estamos vinculados a uma colônia espiritual chamada Alvorada Nova. Essa Alvorada Nova é conhecida graças ao Caibar de Souza Schutel. Quem escreveu o livro foi o Abel Glasser. E nessa colônia, que é governada pelo Caibar, existe um hospital. Esse hospital chama-se Casa de Repouso e também é conhecido carinhosamente como Hospital da Sheila, da irmã Sheila. Nós estamos vinculados nesse hospital. Uma das equipes responsáveis pelo hospital, que é inclusive do Conselho Deliberativo do hospital, é quem cuida do Recanto de Luz Irmã Sheila, né? E nesse trabalho de tantos anos ligados a eles, a gente vê tanto amor, mas tanta dedicação com relação a nós, que eu falo sobre eles. Eu acho que é interessante a gente saber o que está por detrás de uma instituição, que seja essa, que seja qualquer outra. Existe na verdade uma organização. Por exemplo, há quantos anos vocês imaginam que foi feita a concepção dessa instituição aqui? Vocês têm quantos anos já? Desde 94. 94. Vocês estão aqui em 94. Vocês acham que em 93 alguém teve uma ideia e a coisa foi concretizada? Não. Na realidade, muitas vezes é mais de um século, né? O Recanto de Luz, que tem 35 anos de atividade, foi concebido há mais de 110 anos atrás. Alguém na espiritualidade teve a ideia e de lá teve que ter as autorizações, as aprovações, depois identificar quem seriam as pessoas que estariam participando dessas atividades, e essas pessoas tinham que ser preparadas para eu estar aqui na Terra com a responsabilidade da instituição, e eu já tenho 63 anos, então só eu já tenho mais do que isso aí, até a identificação não é ninguém é pego ao acaso. Na realidade existem compromissos e necessidades, inclusive do nosso lado, principalmente os que estão encarnados. A responsabilidade se liga a resgates. No mundo espiritual se liga a benfeitores que ficam querendo nos ajudar e tem programa nos ajudar, né? E
certificado, as pessoas têm que ser preparadas para vir para cá. Um médium normalmente leva de 10 a 20 anos para ser preparado antes de reencarnar. Além de todos os aspectos físicos que ele tem que ter, existe um planejamento reencarnatório, um planejamento genético, uma modificação genética, inclusive, para que a gente tenha uma glândula pineal adaptada ao dom mediúnico que nós vamos ter. Nossos centros de força são preparados e trabalhados para que tenham determinadas características, que seja um passista, que seja um médium de cura, que seja de psicofonia ou de sustentação, todos têm características físicas e perispirituais para esse tipo de atividade. E tem um trabalho psicológico também. É muito comum passar por um treinamento psicológico, uma terapia, para que você psicologicamente esteja preparado para essa atividade, porque não é fácil. Não é fácil, né? Eu não sou nada e eu passo 24 horas sendo atacado por causa da atividade que a gente tem. E você tem que ter psicologicamente um preparo para ir enfrentando, porque é pancada atrás de pancada, pancada atrás de pancada, né? Fora também as necessidades de lidar com o dia a dia, a tua vida e a atividade que são mediúnicas, que não são simples, né? Você passa por determinados estresses. Então todo mundo que vem para uma atividade numa instituição como a nossa, como a de vocês, passa por uma reestruturação psicológica, física, mental, para estar aqui. Tudo isso é feito lá. Tudo isso é realizado por esses benfeitores que, sabendo da nossa necessidade, que é de resgate, porque missionários são raríssimos que se encontram aqui, né? Eles se predispõem a nos acompanhar, a trabalhar, a estar presente. Só a questão, por exemplo, do nosso anjo da guarda, nosso espírito tutelar, já é para se pensar. Você imagina alguém colocado à sua disposição para te cuidar de você, para te proteger durante a vida toda. Você já imaginou você nessa posição, escolhido, e é um espírito superior a nós? Tem que ser, porque senão ele não teria condições de nos ajudar, né? Nos proteger. E ele vai passar a vida inteira atento. Não que ele esteja presente o tempo todo, não, ele não está. Mas ele está ligado a nós. Imagina uma pessoa que se predispõe a esse tipo de trabalho. Nós não temos nem disposição de ficar um dia prestando atenção em alguém. Você imagina passar uma existência inteira, né? Então, isso são exemplos de amor incondicional pela nossa humanidade terrestre. Esses espíritos, no caso específico da irmã Sheila, ela cuida de um hospital, ela é responsável, administradora geral de um hospital, que tem muitos postos avançados em várias instituições que trabalham com cura ou com cura e cirurgia espiritual. No Recanto e Luz, isso não é uma exclusividade do Recanto e Luz, irmã Sheila, tem um hospital com 3.000 leitos espiritual, no mundo espiritual, nessa zona em que se situa fisicamente. Aqui deve ter coisas relacionadas com as atividades, né? Infelizmente eu não tive tempo para ficar perguntando, porque eu cheguei atrasado, né? Mas eu costumo entender como funciona a estrutura, né? Então, por exemplo, se está ligado ao ensino, é comum ter escolas, né? Principalmente quando é um trabalho sério, quando a instituição é feita sério, né? E são centenas de espíritos que trabalham, por exemplo, ligados a essa casa aqui, assim como qualquer outra casa que faz um trabalho sério. E eles não têm domingo não, né? Por exemplo, no dia de cura, lá em Ribeirão Pires, no sábado, nós começamos às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Eles já estão trabalhando no dia anterior.
cuidando dos enfermos que vão ser atendidos e que se encontram no mundo espiritual, que estão nesse hospital. Porque normalmente, numa cura, isso é geral, Frei Goulart, Frei Luiz no Rio de Janeiro, o MAP, o Movimento do Amor, o Reencontro em São Paulo, na Mooca, todos eles, para cada um atendido, tem de 4 a 6 desencarnados sendo atendidos simultaneamente. Quem enxerga, quem tem evidência, clarividência, vê todos os leitos, vê uma porção de espíritos também sendo tratados simultaneamente. Isso começa no dia anterior, com coleta, por exemplo, também de ectoplasma, que vai ser necessário para as atividades, com a coleta de essências que se encontram na natureza, que vão ser utilizados na água fluidificada para que se transformem em remédios, e são remédios mesmo. Se fizer análise química da água, você vai encontrar as moléculas, que são as essências que eles trazem da natureza e que nos dão os próprios fluidos, energias que são trazidas pelo mundo espiritual. Passam a noite toda. No dia seguinte, trabalho todo. 200, 300, 400 espíritos ligados, por exemplo, à medicina, médicos e paramédicos, que vão trabalhar o dia inteiro. 6 horas da tarde a gente volta para casa feito um trapo. 6 horas eles estão saindo para fazer as visitas e vão até o dia seguinte, às 5 horas da manhã, visitando cada atendido que passou na instituição. Isso é geral. Eu falo pelo Recanto porque eu conheço, mas eu já vi isso em Natal, no Irmã Sheila de Natal, o Centro Espírita, não por coincidência, porque não existe coincidência, mas chama-se Centro Espírita Irmã Sheila, que também lida com cura. No Frei Luiz, que é o maior centro de cura que existe aqui no Brasil, né? Fica no Rio de Janeiro. No domingo, de manhã que nem hoje, das 7 ao meio-dia, 5.000 atendimentos. 5.000 pessoas serão atendidas por 120, 140 médiuns ligados à cura, né? Fora os próprios encarnados que estão ali ativos, se preparando, estão indo aos domingos, às quartas-feiras, no caso do Frei Luiz, né? No caso do Recanto, e uma série de outros. Isso é realmente se colocar na posição de ser um servo, né? A espiritualidade, muitas vezes a gente até pergunta, eu perguntei no passado e a resposta era sempre a mesma: por que fazer esse trabalho? Porque um pesquisador do nível, não quer dizer que seja ele, mas do nível de um Carlos Chagas, se predispõe a trabalhar no centro espírita, a atender pessoas doentes. A resposta: eu estou aqui para servir. Só existe uma coisa que dá sentido à minha vida: servir o próximo. E é o único investimento que vale a pena. Se você quiser fazer um investimento, o único investimento que realmente tem retorno e vale a pena é o próximo. Nós estamos falando de um espírito que foi o fundador do Instituto Biológico em São Paulo. Nós estamos falando de um espírito que identificou o barbeiro, que depois o Carlos Chagas trabalhou para que o mal de Chagas fosse diagnosticado e os remédios fossem criados. Estamos falando de um espírito dentro de uma pleiade de centenas de outros que têm esse nível, que estão espalhados pelo Brasil todo, realizando atividades desse tipo, né? Então são espíritos que realmente se tornaram humanitaristas. A irmã Sheila, que o apelido dela, que foi dado por Karl Schutter, missionária do amor, Karl Schutter chamou ela de missionária do amor. Se você volta numa reencarnação conhecida dela, que é como Santa Joana de Chantal, ela nasceu no século XVI, na França, e depois ela se tornou
através da Igreja Católica Apostólica Romana Mais Santa, pelos trabalhos que ela fez. Naquela época, já o título que ela tinha era Missionária do Amor. Dedicação integral ao próximo. 2 médicos a ajudavam para cuidar dos pobres, isso em século XVI. Esses 2 médicos continuam hoje na atividade de cura aqui no Brasil. Militão Pacheco, por exemplo, considerado um dos maiores médicos homeopatas que o Brasil já teve. Ele fica correndo esses centros todos, fazendo receituário homeopático, sem colocar nome. Muitas vezes tem o nome dele lá, está lá assinado. Né? Então são esses espíritos que estão por detrás de entidades como, por exemplo, aqui. Enquanto nós estamos tentando absorver conhecimento, estamos adquirindo ferramentas para que a gente se fortifique, continue nas nossas lutas e a gente melhore, eles estão tudo na surdina, em volta, nos intuindo, nos ajudando, criando clima, preparando para que a gente possa usufruir dessa reencarnação e voltar melhores. A irmã Sheila, eu gosto de falar dela, eu adoro falar dela, porque ela realmente é um marco, é um símbolo para todos nós. Ela nasceu na França em 1572, filho da nobreza. O pai dela, Benigno Frémiot, ele era um senhor feudal. Ele era responsável por uma província, um estado francês, hoje conhecido como Borgonha. Ela cresceu no castelo, mas já era uma criança e foi uma adolescente muito diferente. Fácil trato, extremamente inteligente, se dava muito bem com os irmãos. Aos 20 anos, ela foi dada em casamento a um barão de Chantal, né? Que, apesar que naquela época eram os pais que decidiam com quem as pessoas casavam, as moças, foi um casamento perfeito. Eram 2 almas muito afins, que na realidade, entre aspas, o destino fez com que se encontrassem, né? E aos 20 anos se casam, por sinal muito próximo dos dias de hoje. Ela se casou dia 28 de dezembro do ano de 1592, nós estamos muito próximos disso. Tem 3 filhos: marido, barão, pai, que era responsável pela província. Eles viviam junto com o rei Henrique IV, fazendo as guerras, que era muito comum na época. Quem cuidava da propriedade, quem cuidava dos vassalos? A irmã Sheila, com 20 anos de idade, ela já era responsável por todo aquele castelo e todos os vassalos, mas não tratava como escravos, ao contrário, cuidava deles. Tanto que quando vinham as pestes, quando vinham os infortúnios, naquela época era muito comum, né? Peste negra, uma porção de coisas, guerras. Imagina 1600, como é que era. É só lembrar dos filmes para a gente lembrar como é que era. Quando vinham essas pestes, ela ficava doente, ela colocava os doentes dentro do castelo e chamava 2 médicos que eu acabei de citar, que os atendia de graça, né? Essa senhora perdeu o marido desencarna muito cedo, num acidente de caça. Ele gostava de caçar e logo após nascer o 3º filho, o André, ele desencarna 15 dias depois num acidente indo numa caça, um esporte de caça. E ela passa a cuidar da propriedade dos 2 anciões, que eram o pai e o sogro, e de todos os seus vassalos, como se fossem irmãos, alimentando-os e assim por diante. Mas o grande sonho dela era se tornar freira, mas ela tinha crianças pequenas. Então, durante muito tempo, ela se preparou para largar todo o mundo temporal, tudo que era relacionado à Terra, para fundar uma ordem da visitação chamada Maria. E, por sinal, em São Paulo tem um convento enorme de freiras ainda enclausuradas, né? Clausura, e que fica em São Paulo.
Essa ordem que ela fundou, hoje tem mais de 180 conventos espalhados pelo planeta, principalmente na França. 3.000 freiras. Então, essa senhora já se dedicava desde aquela época a quem sofria, né? E ela foi considerada, foi transformada, canonizada em Santa Joana de Chantal, como ela é conhecida na Igreja Católica. Só que, na época que Maria estava conosco, Maria, logo após Jesus ter sido crucificado, João, que passou a ser responsável por Maria, a pedido de Jesus, né, foi levada para Éfeso. João e Maria foram para Éfeso. E Maria, ela tinha um costume, ela recebia crianças pequenas pós-escola, né? Naquela época não existia realmente uma escola, né? Eram literatos, eram pessoas que ensinavam assim, num lugar aberto, juntavam as pessoas, as crianças, e aprendiam dessa forma as primeiras letras. E ela recebia essas crianças na contraclasse para falar sobre Jesus. Uma dessas crianças era Moshe. E o que ela recebia naquela época, junto com uma série de outros espíritos, que eram aquelas crianças e que estão no movimento espírita hoje, mas na espiritualidade, que são responsáveis para que esse movimento cresça, para que mais pessoas se beneficiem de tudo isso. Eles receberam o beabá, o necessário para todas as atividades que viriam no futuro até a chegada do Consolador prometido. Nós sabemos, através da Corina e do Chico, né, a grande busca, que é a grande espera, a grande espera sempre ama esse nome. Como a Cris não está aqui, nós não estamos me corrigindo, mas eu sempre é o nome desse livro. Nós sabemos que Jesus, aos 12 anos de idade, visita os essênios. Não para aprender alguma coisa, porque não tinha nada para aprender, mas para passar para 3 personagens desse livro os trabalhos do porvir, relacionados à chegada do Consolador. Nós sabemos que era o Marcos, o Lisandro, e tem o terceiro, que é o Josafá, que são, respectivamente, Bezerra de Menezes, Eurípides e Carbar. Eles receberam de Jesus, aos 12 anos, informações do que eles teriam que fazer para a chegada do Consolador. E a base do Espiritismo no Brasil, essa chegada do Espiritismo no Brasil, veio entre muitos, mas 3 são figuras muito importantes no nosso cenário espírita. São exatamente esses 3. E eles se prepararam, eles passaram por reencarnações, como todos nós, com objetivos evolutivos, mas sempre com uma meta. Sempre com uma meta, chegar ao Consolador, né? Se tornarem bandeirantes do Espiritismo, ou se tornar um fator de união de todos os grupos espíritas que já estavam se formando naquela época que o Bezerra esteve aqui, né? Essas divisões, essas separações de movimentos não são de hoje. Na realidade, já começaram o Espiritismo no começo da caminhada aqui no Brasil. E nós sabemos que o Bezerra teve um papel importante para a unificação de tudo isso, que culminou com a Federação Espírita Brasileira. Ele não foi o fundador, mas certamente ele teve um papel muito importante para que se estabelecesse uma base, uma coluna mestra do nosso movimento espírita. E Eurípides, que é considerado o maior médium de cura que já passou por esse planeta, um ser tão iluminado, tão grande, que até Maria conversava com ele. É só ver os livros, né? Os livros que vale a pena serem lidos, né? Tem muita coisa que está sendo escrita que, infelizmente, não está de acordo com a nossa doutrina e com os nossos preceitos, né? Então são espíritos que se dedicam ao quê? À humanidade, se dedicam aos nossos objetivos. E eles têm suas vidas, mas boa parte das suas metas e objetivos é o nosso bem-estar, né? E temos espíritos também não envolvidos
diretamente com a doutrina, se bem que aquele que eu vou citar, ele está muito, que é o Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho, no século IV e no século V, que já era um santo, qual era o grande objetivo dele? O grande objetivo dele era ajudar os outros. Tudo que ele fez no catolicismo, tudo que ele fez só tinha um objetivo: ajudar o próximo, ajudar a nos salvar. Era o grande objetivo dele. Primeiro, ele descobriu como se fazia isso, e depois ele ajudava. Ele escreveu 92 livros naquela época. Um deles, que tem mais ou menos 400 páginas, trata da nossa felicidade, tanto que chama-se Felicidade, a busca da felicidade, de Beata Vita, nos ensinando o que deveríamos fazer para encontrar a felicidade. São espíritos que personificaram como objetivo de vida ajudar o próximo, e como única coisa que realmente faz sentido nessa vida. E não pararam. O que estão fazendo hoje? A Sheila conta que no final do século passado, várias reuniões aconteceram no mundo espiritual com dezenas e dezenas de espíritos de luz que já tinham sido envolvidos na chegada do espiritismo, para que eles organizassem, planejassem uma série de atividades para a chegada da nossa transição planetária. Eles receberam missões visando a chegada do mundo de regeneração. Está num livro chamado Divino Extremo, tem 4 livros psicografados da irmã Sheila, e mais ou menos umas 3.000 psicografias também, que ele não publicou ainda, né? Ele comentou isso, e depois eu busquei a confirmação através dos nossos benfeitores. Ele tem que tomar muito cuidado quando apenas um médium passa a informação. Nós temos que ter a prova e a contraprova. Eu estava muito preocupado de falar o que eu estou falando agora, e nosso benfeitor, que é o Dr. Arthur Neiva, ele confirmou, só pediu que eu fizesse que eu não contasse, não escrevesse uma pequenina coisa daquilo que eu vi, que eu li no livro do Jairo Avelar. A história da casa de Maria. A casa de Maria não está mais próxima do mar, porque na realidade o mar se afastou. Mas hoje ainda é um local que existe, inclusive é uma atração turística e tem muita peregrinação até esse local. Mas não é a casa de Maria. Como eu não escrevi, se alguém falar isso publicamente, eu vou negar que tenha dito isso para vocês. Tá bom? Mas eu passo a informação. E ela diz o seguinte, que muitas reuniões aconteceram com espíritos de luz, vários grupos, com Ismael, que é o protetor nosso, com Iléu, que é o protetor de Portugal e que foi responsável pelo descobrimento do Brasil. Iléu, a pedido de Jesus, reencarnou e ele se tornou o Henrique de Sagres, né? Quem fundou a escola que permitiu que Pedro Alves Cabral chegasse aqui. Está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, né? Todos esses espíritos estão imbuídos com um único objetivo: fazer com que a humanidade terrestre, da qual nós fazemos parte, chegue ao mundo de regeneração. E eles têm atividades. E eles comentam, a Joana de Ângeles também fez esse comentário através do Divaldo, está na TV Mundo Maior, no programa do Jeter, que ele entrevistou o Divaldo. O ponto culminante dessa seleção, desse juízo que tanto se fala, que já começou, vai ser por volta de meados desse milênio, 2400, 2500. Mas espíritos já estão sendo retirados do planeta e alguns já foram, inclusive, já receberam o passaporte e já estão indo para mundos primitivos, né? Então nós estamos realmente num período importantíssimo da nossa história da humanidade terrestre,
e da nossa história também individualmente, porque nós estamos percorrendo esse caminho em direção a esse mundo, e vai depender de nós fazer escolha se queremos permanecer e adentrar a esse novo mundo, ou se a gente pretende se acomodar, continuar na mesmice e tem que esperar um tempo maior para ir para um mundo de regeneração. Mas a espiritualidade está toda ela trabalhando em volta, toda ela. Sobre a transição planetária, várias vezes o Dr. Bezerra de Menezes encerrou a reunião do Conselho Internacional Espírita, que é da FEB, fazendo comentários a respeito dessa transição e a respeito dos momentos que nós vivemos agora. Nós vivemos momentos de crise violentas, não só materiais, políticas, mas espirituais, porque nós temos um papel importante dentro desse planeta. É daqui que irradiará o conceito e o exemplo da fraternidade. Jesus, ele estabeleceu no século XIV que ele traria o Evangelho para o Brasil. O Brasil não existia naquela época, mas para estas terras. Ele falou isso para Imbé, tá? Em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Para cá transportarei meu Evangelho, e tu e Léo irá reencarnar no povo mais pobre, porém mais trabalhador da Europa, para que eles aprendam a singrar por esses mares desconhecidos e cheguem a essas terras, porque para cá transportarei meu Evangelho. E Léo, que era um espírito responsável, ministro responsável pelas questões sociológicas da humanidade terrestre, de acordo com Humberto de Campos, e há de se lembrar que foi o Chico que psicografou esse livro, e há de se lembrar que o prefácio é de Emmanuel. Se o Emmanuel não concordasse com o que está escrito, ele não teria feito o prefácio, concorda? Então são informações fidedignas. E ele nasce como filho de Dom João I e Dona Filipe, e se torna o famoso infante de Sagres, que funda a escola mais conhecida, mais importante daquela época, que permitiu que o povo europeu chegasse às Índias e que se enriquecesse com isso, inclusive Portugal, para que Portugal pudesse proteger o Brasil nos seus primeiros momentos, né? Os seus primeiros vagidos, depois que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. E foi Léo, pessoalmente, que desviou Pedro Álvares Cabral para que chegasse aqui, porque ele ia para a Índia. E ele se perdeu em alto mar e chegou aqui. Eu gosto de contar esse caso, principalmente pelo momento que a gente vive. Quando Pedro Álvares aporta as terras de Veracruz, desce, quase caminha aqui, já pensava em escrever sua carta. Diogo Cão, outro personagem mencionado por Humberto de Campos, que dança com os índios, tamanha alegria. Naquele mesmo instante, naquela mesma semana, na esfera espiritual que corresponde àquela região que se encontrava Pedro Álvares Cabral, Jesus convoca uma reunião e pergunta para um dos seguidores, um dos seus mais fiéis espíritos que fazem parte da falange de Jesus: te encontras preparado para a missão que eu quero te dar? E Ismael, em prantos, já sabe o que Jesus ia pedir. Ismael aceita a missão de ser responsável por esse planeta. E Léo, que já tinha retornado à pátria espiritual, chega para Jesus e fala: e se aqueles povos gananciosos europeus quiserem pôr teu projeto a perder? O projeto de Jesus era trazer o Evangelho para cá. E Jesus fala para ele: Léo, afasta do teu coração essas preocupações inúteis, pois essa terra está definitivamente ligada ao meu coração. Essa frase a gente devia lembrar todos os dias, quando acorda e vê tudo o que está acontecendo entre nós, né, nessas últimas décadas, as dificuldades, e que faz muito sentido, porque e Jesus
prometeu, inclusive naquela época, que aqui seria a pátria do Evangelho e o coração do mundo. E daqui nós ensinaríamos a fraternidade aos outros povos, alimentando, por exemplo, os povos mais pobres que não têm condições através dos nossos celeiros. Não é à toa que o Brasil é tão rico na área da agricultura e pode ser muito mais, né? E que nós daremos esse exemplo e nos transformaríamos na pátria do Evangelho, o coração do mundo. O que vocês acham que a espiritualidade que não tem intenções que haja essa transformação está fazendo no presente momento? Atacando aonde? Atacando a nação que foi escolhida para ser o coração desse planeta. E eles atacam quem, principalmente? Quem tem noção do que eu estou falando, que somos nós espíritas. Os espíritas é o único grupo desse planeta que tem conhecimento do mundo espiritual, com a profundidade que a gente tem. Ninguém. Tem alguns que acham que vão dormir até o dia do juízo final, tem outros que não têm a mínima noção, sabem que existe vida, que são os imortais, mortais, né? Mas não têm a mínima noção. Por que vocês acham que nós temos tanta dificuldade como espíritas? Porque somos nós que fazemos parte desse projeto de Jesus, que é transportar esse planeta para um mundo de regeneração. Não porque a gente seja melhor, ao contrário. Os meus 63 anos demonstram que os espíritas são, na verdade, os que mais devem. Por isso que são espíritas. Nosso único mérito é ter aceito a doutrina. Isso é um mérito nosso. Poderíamos não ter aceito a doutrina, mas todos nós, pela via do amor, estamos resgatando um passado muito triste, né? Pedro já tinha ensinado isso, né? Primeira carta de Pedro diz o seguinte: o amor apaga a multidão dos pecados, que na realidade é um plágio, porque isso está em Provérbios, no Antigo Testamento. O amor apaga toda a transgressão, né? Então nós temos sempre dois caminhos: o resgate e o aprendizado, se a gente empacar pela dor ou via amor, né? E nós escolhemos, quando viemos para cá, a via do amor. Por isso que estamos no centro, por isso que trabalhamos como médiuns ou como qualquer personagem dentro do centro. Não precisa ser médium. Qualquer um que tenha coração já é um médium de Deus. Qualquer um que tenha amor no coração e faça alguma coisa para os outros já é um médium. Porque na verdade o que a gente mais precisa é isso: externar esse amor, servindo, porque tudo é ação, nada é contemplação. Aliás, a própria palavra contemplação termina com ação. Oração termina com ação. Amor, a maior virtude do amor é a caridade, tanto que é a virtude irmã, né? Então, na realidade, nós estamos sempre envolvidos com espíritos que nos estão dando exemplos na surdina, sem palavras, de que o único investimento que realmente vale a pena é o próximo. Fora da caridade não tem salvação. E Paulo falou, né? A maior de todas as virtudes, qual é? A caridade. Eu volto a pedir desculpas pelo atraso, né? Infelizmente, e eu odeio isso, mas infelizmente a tecnologia não me ajudou muito não hoje. Obrigado. E se não fosse Tardelli e viesse me buscar na estrada, eu estaria visitando a represa talvez agora. Obrigado.